Qual o papel da inteligência artificial no diagnóstico e no manejo das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade e assim por diante? É esse tema aqui que a gente vai discutir hoje. Essa daqui foi uma aula que eu dei no AFIA Summit 2024, um mega evento da AFIA que fala sobre futuro e presente da medicina. Foi top, foi a primeira edição que a gente fez em 2024. Em 2025 teremos uma nova edição do AFIA Summit, você já está previamente convidado, acontece lá em São Paulo. E aqui a gente vai discutir exatamente isso, com o que a gente já tem de inteligência artificial hoje, não é nada para daqui a 5, 10 anos não. Com o que a gente já tem hoje em dia, o que é que a gente pode fazer ali de diferente em diagnóstico e tratamento das doenças crônicas. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, um dos fundadores do Cardio Papers, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E lembrando que essa aula aqui não é só para cardiologistas, para qualquer médico que trate pacientes com doenças crônicas, essa aula aqui vai ser útil. Então, vamos lá, começando. Primeira coisa, antes de falar da inteligência artificial em si, eu quero ver contigo aqui em que situação nós nos encontramos hoje em dia em relação às doenças crônicas. Então, primeiro ponto que é bem relevante a gente ver é a evolução que houve aí nos últimos 120 anos em relação a doenças crônicas. Se a gente for ali para os idos de 1900, as principais causas de morte no mundo eram o quê? Infecções respiratórias, tuberculose, diarreia aguda. Né? Ou seja, doenças agudas majoritariamente. Né? Tuberculose pode ser crônica, mas vou colocar aqui como aguda. Cenário muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Obviamente, a pessoa morrer de diarreia aguda, né? Graças a Deus isso aí ficou mais para trás. Não só eram as principais causas, mas a expectativa de vida, por ser muito baixa, muitas vezes nem dava tempo da população desenvolver doenças crônicas. Isso é totalmente diferente, né? Se a gente for pegar aqui agora a década de 2020, em que 74% dos óbitos acontecem por causa das doenças crônicas, majoritariamente, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares, e, em segundo lugar, doenças oncológicas. Né? Então, a gente teve uma mudança completa aí de perfil ao longo de 100, 120 anos. Não só isso, se a gente for ver aqui a expectativa de vida indo ali de 1900 para a década de 2020, a gente vê que a expectativa de vida média em torno dos anos 1900 era pouco acima de 30 anos, enquanto que agora passou de 70 anos. Então, mais do que dobrou a expectativa de vida aí ao longo de pouco mais de um século. Obviamente, grande parte dessa expectativa de vida aqui, muito baixa, era por causa da mortalidade infantil altíssima. Né? Então, você pegava uma criança que morria ali 1 ano de diarreia aguda, obviamente ela jogava muito para baixo, né? A expectativa de vida ali da vila, onde ela estava e assim por diante. Então, grande parte dessa evolução aqui aconteceu, sim, por causa da diminuição de mortalidade infantil, as custas de água tratada, vacinas, antibióticos, etc. Contudo, nem tudo são flores. Isso aqui é uma evolução espetacular. Sair de 30 e poucos anos de expectativa de vida para 70 e poucos em pouco mais de um século é uma coisa inimaginável, né, na história da humanidade, mas nem tudo são flores. Então, primeiro, se a gente vai para algumas doenças crônicas, como sobrepeso e obesidade, isso tem aumentado muito no excesso de peso. Se a gente vai para a população brasileira, saiu de 48% em 2011 para 61% em 2023, né? Um aumento aqui estrondoso, né, de obesidade e sobrepeso. A gente não vê isso só no Brasil, mas no mundo como um todo. Associado com esse aumento de obesidade, a gente sabe que a obesidade está muito relacionada com o aumento de prevalência de hipertensão, de diabetes, de uma série de complicações. Então, nesse mesmo período aqui no Brasil, né, dados do Vigitel, a gente teve um aumento de 23% na prevalência de hipertensão na população adulta e de 82%, quase dobrou, diabetes aí num período de pouco mais de 10 anos. Assustador. Não só isso, se a gente vai para diabetes, cerca de metade, né, 45% dos pacientes diabéticos, eles são diabéticos, mas ainda não sabem que são, ou seja, eles não foram diagnosticados ainda, né? Existem estudos que dizem que entre começar o diagnóstico clínico, né, de diabetes, o paciente de fato descobrir que tem a doença, muitas vezes se passam 6, 7 anos, em que, obviamente, por não saber que tem a doença, o paciente não está sendo tratado. E para piorar, não basta, está aumentando muito a prevalência de diabetes, como a gente viu, mais de 80% nos últimos 10, 12 anos.
não bastasse grande parte desses pacientes, não só diabéticos, mas hipertensos, não terem diagnóstico ainda, não terem sido diagnosticados, ainda tem esse ponto aqui. Dos pacientes que nós demos diagnóstico, o tratamento geralmente não é completamente eficaz. 76% dos diabéticos e 66% dos hipertensos, ou seja, 3/4 dos diabéticos, 2/3 dos hipertensos, estão fora das metas propostas pelas diretrizes. Diabéticos, glicada abaixo de 7%, hipertensos, de forma geral, abaixo de 140/90, se for de risco aumentado, 130/80. A enorme maioria dos pacientes que possuem diagnóstico não estão nessas metas básicas. Ou seja, é um fato. Temos um grande problema para nos defrontar. Doenças crônicas, pelo aumento da expectativa de vida da população, vão surgindo com mais frequência. É um efeito colateral de uma coisa boa, né? Se a pessoa morria com 40 anos antes e agora morre com 90, é natural que vai surgir mais doença crônica nesses 50 anos aí a mais de vida, por exemplo. Primeiro ponto esse. Segundo ponto, aumento de prevalência de certas doenças como a obesidade, que por cascata geram várias outras comorbidades. Terceiro ponto, subdiagnóstico de várias doenças crônicas. Quarto ponto, tratamento pouco otimizado das doenças crônicas que se tem diagnóstico. Então, temos um baita problema pela frente. E aí, vem a grande pergunta, depois de feita essa breve introdução, que é como nós podemos mudar esse cenário. E nessa aula, especificamente, a gente vai focar em como a tecnologia, como a inteligência artificial, especificamente, pode ajudar a mudar esse cenário. A grande pergunta que a gente tem que responder nos próximos minutos é esse: como a AI vai modificar o tratamento das doenças crônicas? AI ou IA, tanto faz, siglas aí para inteligência artificial, Artificial Intelligence em inglês. Enfim, o que eu falar aí vai ser tanto IA quanto AI, mesma coisa. E aqui, um conceito importante que a gente fala muito aqui no Cardio Papers, na AFIA como um todo, que é o seguinte: a inteligência artificial, ela pode se tornar, ela tem um potencial de ser a maior revolução da história da medicina. Eduardo, que exagero danado. Calma aí, pessoas muito mais inteligentes do que eu já falaram isso. Bill Gates, inclusive, já disse que a inteligência artificial é a maior revolução que ele viu durante a vida toda dele. Bill Gates, que está ali, né, na gestação do computador doméstico, né, que a gente conhece, que viu o surgimento da internet e tantas outras coisas. Stephen Hawking, físico falecido, dizia que o surgimento da inteligência artificial provavelmente seria o evento mais importante da história da humanidade, simplesmente. E quando a gente vem para a medicina, é um ponto muito interessante. Porque se a gente pega grandes descobertas da história da medicina, vamos pegar essa figura aqui, surgimento da insulina, que aconteceu ali em 1922, se eu não me engano, né? A descoberta, o isolamento ali da insulina, inicialmente, de extrato de pâncreas de porcos e tal. Foi uma revolução, óbvio, né? Imagina aí um paciente diabético tipo 1 em 1900. Acabou, era uma sentença de morte, não tinha tratamento, né? Com o isolamento ali da insulina, começando a aplicar a insulina de forma subcutânea, etc., você muda completamente a evolução da doença. Ótimo, mas veja, se eu estou ali, estou no hospital universitário atendendo 15 pacientes no ambulatório ali com os residentes da cardio, quantos pacientes diabéticos tipo 1 eu vou ver naquela tarde inteira? Provavelmente nenhum, talvez um. Ou seja, para os outros 14, 15 pacientes que eu atendi, a invenção da insulina, apesar de ser importantíssima, de ter ganhado o prêmio Nobel, etc., etc., não está mudando a vida daquela pessoa diretamente, né? Se a gente vai para outros cenários também, como antihipertensivos, revolução, até porque a hipertensão é extremamente prevalente na população adulta, como a gente já viu. Mas, mais uma vez, só tendo ali 10 pacientes, digamos que 4 não são hipertensos, existir ou não antihipertensivo para aqueles 4 pacientes não está mudando em nada a vida dele. Qual é a grande questão da inteligência artificial, como a gente vai ver aqui ao longo dessa breve discussão? Ela vai permear todos os campos da medicina. Então, se você é hipertenso, vai impactar. Se você é diabético, vai impactar. Se você está com sobrepeso, vai impactar. Se você não tem nada disso, está indo só para um check-up, vai impactar também. Então, justamente por essa característica meio que universal da inteligência artificial, e a gente vai ver vários casos de uso aqui, ela tem esse potencial realmente de ser a maior revolução da história da medicina. Vou mostrar alguns exemplos, né? O intuito aqui não é fazer uma aula de 3 horas falando de... né? Não é. Essa é uma coisa curtinha que mostra exemplos bem práticos. Por exemplo, coisa que pode influenciar em todas as consultas de pacientes crônicos.
A AI pode nos devolver nosso tempo com os pacientes. Por quê? Dados lá dos Estados Unidos dizem que 51% do tempo dos médicos americanos é preenchido com preenchimento de papelada, né? Então, prontuário eletrônico lá, vai pedir um exame, tem que preencher um formulário. Vai solicitar uma liberação para cirurgia, tem que fazer outro formulário. Vai fazer um relatório para o INSS americano, outro relatório. E assim por diante. Então, tem esses estudos que mostraram que 51% do tempo é ocupado. Imagina você tá no seu consultório, digamos que você vai atender 8 horas ali, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. 8 horas atendendo pacientes. É assustador pensar que dessas 8 horas, 4 horas você gastou digitando coisa no computador, resolvendo burocracia, etc, etc. E aí eu brinco, né? Quem é que fez faculdade de medicina? Meu sonho é ser médico. Por que é ser médico? Não, porque eu quero preencher muita papelada. É óbvio que ninguém tem esse sonho. Você quer fazer medicina para ajudar os pacientes, para salvar vidas, para melhorar a qualidade de vida, para aliviar sofrimento, etc. Nada disso é feito através de preenchimento de papelada. O preenchimento de papelada é uma parte necessária, óbvio. Mas não é preencher aquele papel que vai aliviar o sofrimento do seu paciente. Em si, ele tomar a medicação que você prescreveu, por exemplo. Então, se você consegue economizar tempo nesse preenchimento de papelada, você automaticamente, o custo de oportunidade. Se eu tenho 8 horas, das quais 4 estão sendo usadas com papelada, se magicamente essas 4 horas de papelada viram uma, eu acabei de ganhar 3 horas a mais para conversar com o meu paciente com mais calma. E tem dados que mostram que a primeira consulta lá nos Estados Unidos dura cerca de 12 minutos apenas, a consulta de retorno 7 minutos apenas. É muito pouco, né? Então, se eu ganhei ali X horas a mais, eu consigo subir a consulta que era de 12 minutos para 25 minutos, isso faz uma diferença gigantesca para o paciente. Agora ele tem mais tempo de relatar as queixas para você, você tem mais tempo de esmiuçar melhor o quadro clínico do paciente e decidir se aquele exame, talvez nem seja necessário aquele exame que você ia pedir, e assim por diante, né? Eduardo, mas beleza. Como é que a AI seria capaz de fazer isso? E aí, eu trouxe um vídeo aqui para você ver, bem interessante. This is now possible with the new Dr. Voice AI feature. This artificial intelligence transcribes and summarizes medical appointments, allowing doctors to focus entirely on what matters most, the patient. The new feature captures every important word, providing precise and organized transcriptions. Additionally, it provides a summary of the entire medical appointment, detailing the complete anamnesis for immediate use by the doctor and easy insertion into the electronic health record. That's Dr. Voice AI by Afia Eye Clinic. Investing in the future and transforming medical practice with innovation and humanity. Então, vê que interessante. Esse vídeo que a gente acabou de mostrar, né, é uma versão aí da inteligência artificial do iClinic, né, nosso prontuário aqui na AFA de prontuário eletrônico, nosso programa de prontuário eletrônico. Ele vai fazer exatamente isso. Você está ali conversando com o paciente, você vai clicar ali no record, né, grava a conversa. Você vai conversar com o paciente. Não estou tocando no computador, estou conversando com o paciente. Seu Mário, diga aí, essa dor do senhor, como é que é? Não, tem uma dor que vai assim, corre para tal canto. Tá tendo há quanto tempo? Há 4 meses, doutor, e incomoda e tal. Geralmente acontece quando eu estou subindo a ladeira lá de casa, etc, etc, etc. Agora, o que é que eu faço muitas vezes na consulta? Tem 2 formas, né? Ou seu Mário está falando e eu estou digitando ao mesmo tempo. Muitos pacientes acham ruim isso, porque você não, obviamente, você não está 100% concentrado no que o paciente está dizendo, né? Mas assim você não perde nenhum detalhe importante, ok? A outra forma é o paciente fala tudo, etc, etc. Você não anota nada e no final você vai digitar tudo no prontuário. Tem um problema que, óbvio, você pode esquecer de anotar algum detalhe. Então, os 2 jeitos têm problemas, né? De todo jeito, o médico, o problema que é comum aí, de todo jeito o médico está perdendo vários minutos anotando alguma coisa, né, que poderia ser delegada. Esse é um ótimo exemplo. Ele vai delegar mesmo, vai pegar ali os dados da consulta do paciente, vai jogar já para o prontuário eletrônico com a terminologia médica, né, correta. Não vai, se o paciente fala termos populares, etc., ele já vai transcrever aquilo ali para o linguajar médico. Basicamente, em vez de gastar 5, 10 minutos escrevendo, o médico vai gastar talvez 1 minuto só passando o olho ali, ver se está tudo certinho, confirmar, está tudo certinho aí, geralmente está certo mesmo. Espetáculo, né?
Outro exemplo, digamos que você atendeu lá um paciente, 1 hora de duração, consulta super complexa, o paciente já internou, tem insuficiência cardíaca, hipertensão, dislipidemia, diabetes, enfim, super complexa a história. E aí quando o paciente está indo embora, ele fala, doutor Eduardo, mas aquele laudo do INSS? E aí você já está atrasado para a próxima consulta e fala, eita, vamos lá. Aí gasta uns 15, 20 minutos para fazer o laudo para o INSS, aí começa aquele efeito em cascata, atrasou o segundo paciente, vai atrasar o terceiro, enfim. E se você pudesse simplesmente clicar num botão e o prontuário eletrônico gerar esse resumo da consulta para você. Tá aqui um ótimo exemplo. Ó. Isso aqui é um caso fictício que eu criei, que a gente mostra, inclusive, no nosso curso de Inteligência Artificial e Medicina. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. E tá aqui várias consultas super longas, né? O paciente começa a atender comigo por hipertensão, colesterol alto, etc. Depois de uns 4, 5 meses interna com infarto, é trombolizado, fica com insuficiência cardíaca, recebe alta, chega descompensado de insuficiência cardíaca, aumenta a medicação, enfim, história bem longa. É óbvio que você não vai conseguir fazer um relatório para o INSS, por exemplo, bem completo em 2, 3 minutos. Você vai ter que rever os detalhes todos, né? Explicar tudo direitinho. Ou você pode pedir para a inteligência artificial pegar isso tudo, isso aqui eu peguei e pedi para o ChatGPT resumir para mim. E ele já resumiu, ó, cria aí um laudo para INSS para esse paciente. Mais uma vez, é um paciente fictício aqui. E ele já botou bem bonitinho, ó, seu Luiz tem 53 anos, começou a acompanhar comigo em fevereiro de 2024, de hipertensão, etc, etc. Detectei pressão um pouco alta, comecei antihipertensivo para ele. Quando foi em maio, ele teve um infarto, teve que colocar estente farmacológico, ficou com fração de ejeção baixa, permaneceu sintomático, fui melhorando as medicações dele. As hipóteses diagnósticas atuais são essas todas aqui. As medicações que ele está usando, esse catatal de coisa aqui. E o plano terapêutico para ele é taraná. Acabou. Isso aqui o ChatGPT gerou. O que é que eu fiz aqui, né? Quando eu estava gerando isso aqui? Eu coloquei esse bocado de consulta aqui para o ChatGPT, joguei lá o PDF, por exemplo, e falei, né? Resume aí para mim, faz um laudo de INSS com tal característica. Pronto, em 10 segundos ele me deu esse output aqui, né? Então, se fosse um paciente real, eu pedi para o iClinic resumir, fazer um resumo ali do prontuário para mim, né? Meu prontuário eletrônico, qualquer que seja. Imagine em 10 segundos ele mandando um relatório super completo. E aí, basicamente, ao invés de eu gastar 20, 30 minutos para fazer o relatório, eu vou gastar o quê? 1, 2 minutinhos para ler tudo certinho. Não, tá certo, acertou direitinho. Ou não, esse pequeno detalhe aqui eu vou corrigir, né? Mais uma vez, em vez de 20 minutos você gastou 2, você acabou de ganhar 18 minutos por seu dia, que pode ser usado, mais uma vez, para conversar melhor com o paciente, para atender mais pacientes, para você acabar o consultório mais cedo e cuidar da sua saúde física, mental, ficar mais tempo com a família e assim por diante. Nesse sentido, a inteligência artificial ela funciona como a máquina do tempo, né? Aqui está a referência do famoso DeLorean ali no De Volta para o Futuro, né? Bem, ainda não temos a máquina do tempo de verdade, de voltar ali para 1900 e bolinha e tal, mas na hora que, em vez de estar gastando 30 minutos com atividade, estou gastando 5, né? Literalmente tem 25 minutos da minha agenda que estão sendo abertos ali para eu poder usar com qualquer outra coisa, né? Beleza. Próximo ponto. A inteligência artificial pode permitir diagnósticos mais precoces. Um dos problemas, como a gente já falou no caso do diabetes, das doenças crônicas, é isso. Muitas vezes demora-se ali muito tempo para dar diagnóstico de algumas doenças. Por vários motivos. Um motivo que o paciente demorou para procurar assistência, ou porque é uma doença subclínica que não dá sintomas, tipo hipertensão, ou porque o paciente chegou para o médico, reclamou de sintomas, mas daqui que o médico pedisse aquele exame, demorou meses para ele fazer, é muito comum isso no SUS, e, né? Nesse meio tempo, como eu não tinha um diagnóstico ainda, eu não estava tratando o paciente, perdi tempo, e assim por diante. Como é que a AI pode melhorar isso? Aí aqui, ó, caso bem típico, certo? Digamos que eu estou lá num posto de saúde da vida, e eu estou com um paciente aqui de 60 anos, tabagista de longa data, hipertenso de longa data, mal controlado, e chega aqui, seu José, caso fictício, chega seu José e fala para mim, Eduardo, estou com falta de ar. Na hora que eu vou subir a ladeira ali perto de casa, tá faltando ar, eu canso, não sei o que e tal, tem uma tosse crônica aqui também. E aí você começa a pensar, poxa, será que esse paciente tem um DPOC? Não é? Afinal de contas, ele é tabagista de longa data? Pode ser. Será que ele tem uma insuficiência cardíaca? Né? Pode ser uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada por causa da hipertensão dele de longa data, de fração de ejeção reduzida, porque talvez ele tenha tido um infarto, afinal de contas ele é idoso, hipertenso, tabagista, pode ser. Será que tem algum outro problema? Enfim, estou em dúvida. O que é que eu faria normalmente se eu estivesse no posto de saúde? Digamos que não tem nem eletro no posto de saúde. Vou pedir um eletrocardiograma, vou pedir uma radiografia de tórax, um ecocardiograma seria interessante.
E uma espirometria também ajudaria bastante. Não sei qual é o diagnóstico, DPLC, IC, aquela coisa, né? E digamos que eu pedi esses 4 exames. Quanto tempo você acha que vai demorar para esse paciente chegar com esses exames feitos no posto de saúde? Muitas vezes meses, comumente anos, né? Digamos que esse caso especificamente fosse um paciente que, por ser hipertenso, tabagista, etc., digamos que ele tem uma insuficiência cardíaca, né? Teve um infarto ali subclínico ali no meio do caminho, tem uma fração de ejeção de 35%, exemplo. E aí digamos que esse paciente demora 6 meses para vir para mim, pelo menos com eletro, raio-x e o eco mostrando que está bem alterado. Ok, isso quer dizer que foi 6 meses que eu deixei de tratar esse paciente. Tem um bocado de estudo mostrando que insuficiência cardíaca, quanto mais precoce o tratamento, mais completo o tratamento, melhor a sobrevida do paciente. Ou seja, tem muita repercussão isso. E se, nessa primeira consulta que o paciente veio para mim, eu já conseguisse diagnosticar a insuficiência cardíaca dele sem maiores problemas, lá no posto de saúde, no interiorzão lá do estado X. Interessante, né? Então, isso já existe, ó, esse estetoscópio aqui, eletrônico, ele é bem interessante porque, além de poder gravar ações, etc., ele faz o eletrocardiograma do paciente também. E, através do traçado de eletrocardiograma, ele consegue dizer se esse paciente tem uma fração de ejeção baixa ou preservada. Pô, Eduardo, que negócio estranho. Através de um eletro, o device está dizendo isso. Como é que pode? Pois é, isso aqui é a magia da inteligência artificial, né? Através de deep learning e tal. Eles pegam lá trocentos traçados, por exemplo, de eletrocardiograma, pareados com trocentos ecocardiogramas desses pacientes, né? E fala-se ali para a máquina, ó, tente achar parâmetros que correlacionem uma coisa com a outra. Ela começa a avaliar um bocado de coisa que muitas vezes nós, humanos, não conseguimos enxergar a olho nu, né? Mas aí, vendo lá milhares, milhões, às vezes, de traçados, ela consegue ir vendo lá e dizer, não, se o eletro tiver tal característica, é porque tem fração de ejeção baixa. E aí você pode dizer, pô, Eduardo, a ideia é muito boa, mas na prática não vai funcionar, né? E aí, para saber se funciona ou não, o que é que a gente faz? Estudo científico, né? E aí, esse estudo aqui, ó, que foi publicado no Lancet Digital Health, mostra que, a depender do protocolo que você faça, né, ele pode chegar a uma área sobre a curva de 0,91. Lembrando, né, para você ver ali a acurácia, digamos assim, a precisão de um teste diagnóstico, né, você pode usar esse método aqui da área sobre a curva e, resumindo, se eu tiver esse número aqui, se ele for de 0,5, quer dizer que é a mesma coisa de eu estar jogando uma moeda para cima. Acerta a metade das vezes, erra a metade das vezes, meio que é o acaso. Se esse número aqui ficar em 1, seria o teste perfeito. É aquele teste que não erra, né? Que não existe. Acima de 0,9 é considerado um teste muito bom mesmo. Esse daqui, 0,91. Vê que interessante, você está lá, mais uma vez, você está lá no posto de saúde, você chega a ser José, hipertenso, etc. Nem eletro você tem ainda, mas digamos, você comprou esse esteto aqui, ou o posto de saúde disponibilizou, enfim. Você está lá com o esteto no pescoço, colocou, esperou alguns segundos, fração de ejeção baixa, acabou. Óbvio que eu ainda vou precisar do cardiograma completo, vou precisar disso tudo que a gente falou, mas agora, sabendo que com a chance altíssima esse paciente tem fração de ejeção baixa, está cansando, etc, etc, eu já posso começar para ele medicações que temos disponíveis gratuitamente na rede de saúde, na Lapril, Captopril, por exemplo, IECA e tal. Só isso aí já faria uma baita diferença aí de sobrevida, como os estudos mostraram de cardiologia. Olha que negócio massa. Então, esse aqui é um exemplo muito claro, né, de como a inteligência artificial cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia, às vezes alimentando, né, um equipamento que a gente já tem, tipo um estetoscópio, às vezes com outros equipamentos, né, que a gente não tem ainda, de avaliar fundo de olho, um aparelho específico para aquilo e consegue dar um diagnóstico muito mais precoce e bastante acurado, né, para os nossos pacientes. Outros exemplos, né? A gente sabe que os smartwatches, tipo isso aqui, né? Eles vêm evoluindo bastante. Eu me lembro quando a gente foi em 2019 que a gente fez a cobertura do Congresso Americano de Cardiologia, onde foi anunciado, né, o Apple Watch fazendo eletrocardiograma, né, de uma derivação ali para detectar arritmias como fibrilação atrial, etc. Isso aí já tem uns 6 anos já. Foi uma grande novidade na época, mas o que é que a gente tem visto?
Tem vários smartphones hoje em dia, smartwatches, desculpa, que fazem eletrocardiograma, não é mais agora só o Apple Watch. E as coisas vão evoluindo. Por exemplo, 2024, comecinho de 2024, a Samsung anunciou o primeiro smartwatch que era capaz de diagnosticar a apneia do sono moderada, a importante, né? Logo depois, segundo semestre de 2024, saiu também o Apple Watch novo, mesma coisa, dizem que era capaz de diagnosticar a apneia do sono. Por que isso é importante? Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas possuem apneia do sono mundo afora. É muita gente. A maioria não diagnosticado, né? Mesmo quando a gente vai, por exemplo, entre cardiologistas, né, que a gente vê muito paciente acima do peso, apneia do sono é fator de risco para um bocado de coisa cardiovascular, muitos cardiologistas nem lembram de perguntar ao paciente como é que está o padrão de sono, se tem sonolência diurna excessiva e assim por diante, né? Acontece. O que vai acontecer cada vez mais os mecanismos, né, de busca de saúde hoje em dia são muito centrados no médico, realmente. Depende do médico perguntar para o paciente, olha, você está dormindo bem? Porque o paciente não está nem ligando os pontos, né, que ele está dormindo mal, pode ter consequências cardiológicas, por exemplo. Mas depende muito do médico chegar e perguntar, não, mas o senhor ronca demais, está com sonolência excessiva. Se o médico não pergunta isso, provavelmente o diagnóstico vai passar batido. O que vai acontecer cada vez mais é isso. Os pacientes vão estar, né, usando wearables da vida, né, tipo esse relógio aqui. E muitas vezes o próprio relógio vai apitar ali dizendo, procure seu médico, você provavelmente tem apneia do sono relevante e precisa de tratamento por causa disso, né? Obviamente há os dois lados da mesma moeda. Eduardo, pode ser que isso comece a gerar diagnósticos em excesso, né? A gente vê isso em relação à arritmia, né? O relógio está dizendo que tem alguma arritmia aqui. Quando a gente vai ver, era alarme falso, né? Era só artefato, por exemplo, coisas do tipo. O paciente se estressou de forma desnecessária. Sim, esses desafios vão surgir, mas é um fato. Quer você goste ou não desse cenário, ele vai vir aí para ficar. Outro ponto relevante, a inteligência artificial ela pode nos ajudar a acompanhar as evidências científicas. Bem, em cardiologia isso é particularmente verdade, né? Nós criamos o Cardio Papers por causa disso, né? Na época a gente era residente lá no INCOR, lá da USP. Era muito difícil para nós, né? Eu, Fernando, André, meus sócios, para a gente acompanhar o tanto de diretriz, artigos que tinha na área de cardiologia. Como a gente não tinha nenhuma fonte que respondesse por todas as nossas demandas, não, vamos criar a nossa própria, daí surgiu o Cardio Papers. Cardiologia, de fato, é uma das áreas da medicina que mais tem publicação, mas em todas as áreas hoje em dia tem muita publicação e é muito difícil você conseguir acompanhar isso tudo. Será que a inteligência artificial pode nos ajudar nisso? Pode, bastante. Vou mostrar um exemplo, mas só lembrando, antes de mostrar esse exemplo, quero mostrar aqui na tela, se você tem interesse nesse tema de inteligência artificial na medicina, mas está em dúvida por onde estudar isso, parece ser um tema muito complexo, todo dia está saindo novidade, e está mesmo, né? Se você acha que medicina muda muito, a inteligência artificial muda absurdamente mais rápido, né? Pensando nisso, nós fizemos o curso de inteligência artificial na medicina, que é um curso feito de médico para médico, né? A maior parte das aulas foi eu gravei, tem meu amigo Bernardo Prestes também, do Além da Medicina, tem o Dr. Ricardo Moraes, cardiologista também, colega nosso, enfim, tem uma série de professores que são muito interessados por essa área e a gente te mostra ali, pegando na mão mesmo, ó, abre aí teu ChatGPT agora, teu Copilot, qual seja a inteligência artificial que você use, se não usar nenhum, a gente explica lá quais são as melhores, abre aí agora e vamos resolver esse caso junto comigo, vamos pedir para ele resumir esse caso aqui, estou mandando aqui o caso para ti, pede para ele resumir aí do seu lado, vê se gosta do resumo, vamos discutindo como é que a gente pode melhorar isso, como é que eu escrevo lá, como é que eu faço o prompt, é bem bola na rede, né? E esse curso tá aqui, ó, você consegue, através desse QR Code, vou pedir para o pessoal botar o link aqui também na descrição, você consegue acessar por tempo limitado com uma oferta especial esse curso. Então, lê o QR Code aí, se você tiver com o seu celular do lado. Se não tiver, se estiver vendo pelo celular, é só clicar aqui na descrição do vídeo embaixo, que vai ter o link também, e você consegue conhecer melhor esse curso. Se tiver qualquer dúvida, manda a pergunta lá pelo WhatsApp para a equipe da gente, que eles vão estar lá para te ajudar. Mas, voltando aqui, a pergunta era essa. A afirmação era essa. A AI pode nos ajudar a acompanhar as evidências científicas. Então, ó, digamos que eu estou lá no meu consultório, eu sou cardiologista, e aí chega esse paciente aqui para mim, é um paciente de 68 anos, vem para uma consulta de rotina, ele não tem sintomas, não tem doenças prévias, ele fumou durante muito tempo, mas parou há 5 anos e quer fazer um check-up. Aí digamos, não, check-up cardiológico em si,
tô dominado, eu sei o que é que as diretrizes de cardio recomendam pedir, assim por diante e tal. Mas veja, o paciente não é um coração. O paciente é um indivíduo como um todo. Será que esse paciente, além da parte cardiológica, será que eu deveria pedir alguma coisa para ver, já que ele fumou? Será que ele tem um câncer de pulmão? Deveria pedir um raio-x de tórax, uma tomografia de tórax? Será que é uma tomografia com um protocolo diferente? Será que eu deveria pedir alguma coisa para avaliar câncer de próstata desse paciente? Enfim, muitas vezes o único médico do paciente é o cardiologista. E se a gente ficar focado só no coração, pode deixar passar um bocado de coisa. Ah, Eduardo, mas beleza, mas não tenho tempo, velho. Pô, eu mal consigo acompanhar as coisas de cardiologia. Vou ler coisas sobre câncer de próstata, prevenção de câncer de próstata, de câncer de pulmão. Complicado. É difícil mesmo. Mas e se a máquina puder lhe ajudar? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei esse caso, joguei lá na inteligência artificial, coloquei um capítulo de livro junto, onde ele fala de prevenção de tudo que é doença, não só cardiológica. Falei, olha, baseado nesse capítulo aqui, o que é que eu tenho que fazer para esse paciente que eu posso estar esquecendo? E aí ele deu várias dicas aqui, entre elas, né? Olha, você tem que pedir uma tomografia computadorizada, tinha uns 10, 15 exames. Eu peguei aqui 3 só para mostrar. Você deveria pedir tomografia computadorizada de baixa dose de radiação para avaliar se tem câncer de pulmão. Você deveria pedir um ultrassom de abdômen, mas não é nem para ver fígado, baço, tal. Não, é especificamente para avaliar aneurisma de aorta abdominal. Por quê? Pacientes homens entre 65 e 75 anos que já fumaram, tem estudo mostrando que se você fizer rastreamento de aneurisma de aorta, você pode, inclusive, diminuir desfecho cardiovascular relevante. Você também deveria fazer avaliação de câncer de colo, que aí pode ser feita através de colonoscopia, rastreamento de sangue oculto, etc, etc, etc. Quer dizer que o que a AI recomendar, eu vou ter que seguir cegamente? Lógico que não. Óbvio que não. Assim como você não tem que seguir cegamente o que diz uma diretriz médica e tal. Mas, ó que massa, digamos que eu fosse pedir para esse paciente 2, 3 exames cardiológicos e mais nada, né? Não estou atualizado em temas de câncer de pulmão, etc, etc. Mas, digamos que meu prontuário eletrônico avisa lá, Eduardo, certeza que você não quer pedir uma tomo de tórax para esse paciente e um ultrassom de abdômen, porque o estudo XYZ diz que você diminui desfecho de câncer de pulmão se pedir a tomo, e o outro diz que você diminui mortalidade, inclusive, se você avaliar a aneurisma de aorta abdominal. Eu falo, pô, interessante. Não sabia não. Tranquilo, ultrassom de abdômen, exame super tranquilo, vou pedir para fulaninho fazer. E tomografia de tórax, com baixa dose de radiação, inclusive, aí que é melhor ainda. Gostei, vou aceitar aqui a recomendação, né? Cada vez mais é isso que vai acontecer, né? O nosso prontuário eletrônico, ele vai ser meio que nosso melhor amigo ali na hora do consultório. É como se você tivesse com aquele chefe ultra sabido da época da faculdade, da residência, que quando você estava passando visita à beira-leito, aí ele perguntava, o que é que você faria, Eduardo? Ah, professor, faria tal coisa. Certo, gostei, mas também está recomendado fazer X, Y, Z. Você fala, eita mesmo, chefe, tinha esquecido disso. Gostei, vou seguir essa recomendação. É muito parecido aqui, né? Beleza. Outro ponto relevante, a AI pode ajudar na mudança de estilo de vida. Veja, aqui a gente botou um exemplo de exercício físico, mas vou até para uma coisa mais simples, digamos, dieta. A gente sabe que, mais uma vez, vimos no começo, excesso de peso, sobrepeso, obesidade, tá a maior parte da população, inclusive, né? Estados Unidos passa de 40% de prevalência de obesidade hoje em dia. E, apesar da gente ter evoluído muito na parte de medicações, agonistas de GLP-1, etc., a dieta ainda é um pilar fundamental do tratamento da obesidade. Ok. Qual o problema? Se o paciente está acima do peso e ele vai fazer dieta, invariavelmente o que a gente vai querer com aquela dieta, entre outras coisas, é fazer um balanço energético negativo, ou seja, ele consumir menos calorias do que ele vai gastar. Ora, para eu fazer isso, eu tenho que ter ideia de quanto eu estou gastando e de quanto eu estou consumindo. Beleza. Para saber quanto eu estou consumindo de caloria, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar os carboidratos, né, quantidade de proteína, enfim, eu tenho que encontrar os macronutrientes, né, que se chama. E isso, se você já tentou fazer no passado, é uma trabalheira do cão. Por quê? Digamos que eu estou indo almoçar em algum canto, e aí eu coloquei lá feijão, arroz e carne. Ok. Para eu saber quanto de caloria tem ali, eu teria que pesar a quantidade de arroz. Pesei, tem 100 gramas. Ah, mas quantas calorias tem 100 gramas de arroz? Tem que saber o peso, tem que saber a quantidade de caloria, tem que multiplicar. Mesma coisa feijão, mesma coisa carne. É trabalhoso, é bem trabalhoso, porque você tem que fazer isso com tudo que você for comer. Será que a tecnologia consegue ajudar? Consegue. Dá uma olhadinha aqui.
Então, vê que interessante. O próprio aplicativo, você tira ali a foto da comida, ele já vai calcular, obviamente, por aproximação, quanto pesa aquele alimento e, sabendo a densidade calórica, né, a cada 100 gramas tem X calorias, ele faz já o cálculo e diz, né? Aqui, por exemplo, então para você comer essa quantidade de kiwi aqui, você vai estar consumindo 44 calorias. Já se você for comer esse cookie aqui, você vai consumir 111 calorias, etc. Então, vê como isso aqui é interessante. Primeiro, elimina o trabalho do paciente ter que ficar pesando a comida, primeiro. Além de não ter que pesar, ele não vai ter que ficar sabendo densidade calórica de vários alimentos diferentes, nem tem que ficar fazendo a conta depois, né? Então, já eliminou aí 3 coisas aí da vida do paciente, e isso que se repete inúmeras vezes por dia, porque você come inúmeras vezes por dia. Além disso, digamos que eu estou tentando perder peso, tenho direito a comer 1.500 calorias por dia, na dieta que foi prescrita, e eu já comi 1.460 calorias. Eu estou na última refeição do dia, né? E aí eu vejo, vou comer só um lanchezinho aqui e dormir, né? Tem direito a 40 quilocalorias. 40 calorias. O que é que eu vou fazer? Eu vou comer esse kiwi aqui que tem basicamente isso, ou eu vou comer 3 cookies, né? Que geraria ali quase 350 calorias, e aí com certeza eu vou estourar bastante a minha cota diária, né? Então, óbvio que agora fica muito mais fácil entender que é melhor comer o kiwi. Isso daí, o fato de você estar sendo observado já muda o seu comportamento. Isso aí tem o clássico efeito Hawthorne, né, que a gente fala em medicina baseada em evidência, que era um estudo lá atrás que eles estavam vendo como melhorar a produtividade dos trabalhadores em uma fábrica, e o que eles perceberam era só o fato de ter pesquisadores olhando para os trabalhadores, independentemente do que fosse feito ali de intervenção, a tendência é que a produtividade já aumentasse, porque, estou sendo observado, deixa eu fazer as coisas direitinho aqui e tal. Então, só o fato de um paciente estar tentando perder peso, estar medindo todas as calorias ali das refeições, só isso, tem estudos já mostrando que só essa intervenção aí já pode ajudar o paciente a bater as metas, a perder peso e assim por diante, né? Além disso, aí pode ajudar a otimizar tratamentos de doenças crônicas, né? Aqui é muito interessante, por quê? Tem uma frase muito boa que eu aprendi com minha esposa, que é: na doença aguda, o herói é o médico, né? Chega lá um paciente politraumatizado, baleado lá na sala de emergência, exanguinando, aquela confusão toda e tal. O paciente vai ficar meio que parado ali na maca, o médico vai entubar, vai drenar tórax, vai levar para a sala de cirurgia, vai tamponar lá o que tiver de sangramento, vai para a UTI depois, ventilação mecânica, desmame, pronto, recuperou. Ou seja, o paciente basicamente ele ficou parado ali e a equipe médica de enfermagem foi fazendo tudo até, graças a Deus, mandar ele para casa bem. Quando é na doença crônica, o herói é o paciente, né? Porque imagina, estou vendo um paciente diabético que usa insulina, que a gente vai comentar aqui na sequência. Para o médico é muito fácil chegar lá e falar: sua glicada está de 10,5%, você já está usando metformina, dapagliflozina, etc, etc, não está controlando, eu vou passar insulina aqui em tal dose e pronto, né? Para o médico é meia hora ali de contato e vamos para o próximo paciente. Para o paciente se envolve o quê? Todo dia está se aplicando insulina, está checando HGT antes de refeição, depois de refeição. Ou seja, é uma trabalheira 1000 vezes maior do que a do médico. Será que a tecnologia consegue ajudar nisso? Consegue. Vê, esse estudo aqui bem interessante, finalzinho de 2023, saiu aqui no JAMA, né? E eles pegavam aqui pacientes diabéticos tipo 2 que tinham que iniciar insulinoterapia. E eles dividiram os pacientes em 2 grupos. Um grupo seguiu a estratégia normal, o médico diz para você fazer isso, você faz, daqui a tanto tempo você volta, o médico checa lá como é que está a dose, aumenta, diminui, enfim. Padrão normal que a gente está acostumado. O outro grupo recebia um aparelhozinho Alexa, aquele aparelho da Amazon que muita gente tem em casa, né? Que você fala: Alexa, toca aí música X e tal. Beleza. A diferença é que essa Alexa aí, ela estava treinada de acordo com o protocolo de insulinoterapia do estudo, né? Então subiram lá o PDF, se a glicemia tiver de tanto, o paciente está usando insulina em pH de 10, você manda aumentar para 12. Se tiver de tanto, você coloca para diminuir para 8 e tal. E o que acontecia? Todo dia o paciente chegava lá e falava alguma coisa do tipo, né? Vou ensinar aqui. Alexa, controle de diabetes. Aí a Alexa falava: opa, Eduardo, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Alexa, estou me sentindo bem hoje e tal. Como é que está as suas glicemias de ontem, né? Glicemia capilar. Digamos que eu falo: antes do almoço estava tanto, antes do café da manhã estava tanto, tal, eu estou usando insulina em pH 10 unidades à noite. O que é que a Alexa falava? Ok, Eduardo, não estamos ainda lá não. Sobe de 10 para 12 sua insulina. Amanhã a gente conversa. Show, Alexa. Outro dia, sobe de 12 para 14. Outro dia, não, agora tá bom. Enfim, né? Você entendeu. Todo dia você ia falando com a Alexa ali. Teve diferença? Teve. Olha que interessante. Primeiro, dose ótima de insulina. No grupo com a Alexa, essa dose ótima de insulina foi atingida em 15 dias.
No grupo controle, né? O normal com o médico lá. Você acha que demorou quanto tempo? Olha que interessante, 56 dias, né? Praticamente 4 vezes o tempo a mais, né? Controle glicêmico adequado, aqui é até mais assustador. Ó. No final do estudo, 81% dos pacientes que estavam no grupo Alexa lá estavam com as metas glicêmicas adequadas, enquanto que apenas 25% no grupo conservador tinham atingido essa meta glicêmica adequada. E aí vê que é importante, a gente sabe que... Eduardo, mas isso aqui era no final do estudo. Se você acompanhar esse paciente mais um ano, provavelmente todo mundo ia ficar com níveis de controle parecidos. Digamos que fosse. Isso tem relevância? Tem relevância. A gente sabe que em diabetes, quanto antes você chega no controle glicêmico adequado, isso vai ter um efeito que pode durar por anos, que chama de efeito legado. Então, o paciente atingir controle glicêmico adequado em 2 meses ou em 12 meses, esses 10 meses de diferença pode ter uma diferença bem relevante. Veja que aqui a gente não está falando homem versus máquina, não. A gente está falando, né, ser humano, né, homem e mulher, sozinho, jeito tradicional, ou no outro cenário, médico, mais a AI ajudando o paciente. O médico não foi excluído aqui da jogada, não, né? Inclusive, se o paciente tivesse alguma dúvida, a Alexa mandou subir muito aqui, estou achando estranho, né? Poderia entrar em contato com a equipe e tal. Mas, vê, diferenças muito grandes, principalmente essa aqui de baixo, né? Então, mais uma vez, veja, essa diferença aqui, grande de controle glicêmico, foi porque prescreveu-se uma insulina diferente no grupo da AI, uma insulina caríssima. Não foi. Foi porque mandaram para casa da galera da AI uma dieta super cara, high-tech. Não. Era os mesmos insumos, as mesmas coisas. A diferença aqui foi realmente colocar em prática de forma mais rápida o que a gente sabe que funciona, né? Que é a otimização de dose de insulina no paciente diabético. E vê que interessante, dá uma olhada aqui. Isso daqui foi o paciente falando com a Alexa, né? Um aparelho ali impessoal, com a voz que ele não conhece e tal. E se ao invés de estar falando com a Alexa, esse paciente abrisse lá o celular dele e fizesse um FaceTime com o médico dele, digamos que fosse eu que estivesse prescrevendo a insulina do paciente. Digamos que o paciente pudesse abrir o celular e falar: doutor Eduardo, a minha insulina está 10 unidades e ontem veio X depois do almoço e tal, o que é que eu faço? E aí aparece lá o Dr. Eduardo e fala: aumenta de 10 para 12, exemplo. Será que isso aqui pode acontecer? Vê que interessante isso aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Inteligência Artificial na Medicina. Neste curso, eu vou te mostrar um monte de coisas que você nem sonhava que podiam ser feitas com IA. Essa introdução que você está assistindo é um exemplo disso. Pois é, este que vos fala não é o Lapa real. Eu sou uma simulação feita em IA que lê um texto e apresenta como se fosse o próprio Lapa, só que mais bonito. É o que a gente chama de avatar. Sim, nem todo avatar é azul. Mas agora vou deixar para o Lapa real explicar melhor toda essa história. É com você, mestre. Viu que interessante? Não sou eu, esse aí é meu avatar, né? Meu eu virtual, né? Tem um programa lá que ele grava lá um pequeno trecho seu. Uma vez gravado isso, qualquer pessoa que chegue lá e digitar ou programar, por exemplo, não, vou programar agora o avatar de Eduardo para corrigir a dose do antihipertensivo. Vai aparecer lá a minha imagem falando com o protocolo do estudo, digamos, né? E aí ele vai dizer: a sua pressão está 150/90 de forma persistente, então vamos aumentar isso na Lapril, que está de 5 12 em 12, vamos deixar 10 12 em 12, e aí ele vai estar seguindo exatamente o que o protocolo mandou e tal. Vê que interessante. Desse jeito, o médico pode sair de estar presente na vida do paciente ali meia horinha a cada 6 meses na consulta que o paciente vai, para estar presente todos os dias. Eduardo, mas isso aí pode ser usado para o mal também. Pode usar para fazer fake news, por exemplo, aparecer você numa rede social dizendo que estatina não serve para nada, que paciente com infarto, o melhor tratamento é meditar só e não tomar nenhuma medicação. Isso pode acontecer, a gente discute bastante, inclusive, essa questão de fake news no curso lá de AI Medicina. Mas, enfim, aqui eu só quero mostrar para você o potencial que você tem de estar presente no dia a dia do seu paciente, não apenas ali durante algumas poucas consultas. Então, pessoal, dito isso, né, alguns poucos exemplos aqui que eu mostrei ao longo dessa aula aqui, 40 minutos, alguma coisa do tipo. Aqui eu faço uma provocação final, né? E aí vamos pegar um caso bem do dia a dia mesmo. No modelo tradicional, digamos que eu estou aqui, primeira consulta, chegou para mim lá no Hospital Universitário, SUSão, chegou um paciente com IMC de 31 que mediu a pressão no posto de saúde 1 ou 2 vezes, estava acima de 140/90, e ele chegou lá no Hospital Universitário para eu avaliá-lo, né? Está com obesidade grau 1, uma provável hipertensão. Como é que eu vou tratar esse paciente?
Modelo tradicional é o seguinte, eu vou estar lá sozinho na consulta, conversando com o paciente, né? Digamos que eu tenha 30 minutinhos para atender esse paciente. E aí ele vai me contando a história dele, eu vou escrever, enquanto ele está contando, eu vou escrevendo, não estou com a atenção totalmente focada ali nele, aquela coisa, né? Vou examinar o paciente, etc. E digamos que ao final da consulta, eu falo, não, vamos, exemplo, vou pedir aqui para você esses 10 exames aqui, exame de sangue, o eletrocardiograma tinha uma alteraçãozinha, eu vou pedir um ecocardiograma, etc, etc. Estou encaminhando o senhor de antemão aqui para o nutricionista do hospital. É interessante o senhor começar a fazer atividade física, já que está sedentário, né? Então, se puder procurar uma academia, alguma coisa do tipo, né? Um educador físico. Aqui no hospital a gente não tem, infelizmente, né? Mas é interessante o senhor começar a fazer atividade física também e tal. E meça aí a pressão, mas hoje veio alterada também, eu vou começar aqui uma medicação para o senhor, losartan, 50 mg por dia. Importante o senhor tomar a medicação todo dia. Enfim, aquela coisa que a gente já conhece. O paciente vai para casa, pede os exames, né? Aí, esqueceu de fazer o exame, né? Fez os exames de sangue, mas esqueceu de fazer o cardiograma. Esquece de comprar o remédio, só vai comprar o remédio daqui a 15 dias. Aí toma ali durante 2 semanas, depois começa a esquecer também, né? Não consegue marcar consulta com o nutricionista, a consulta ficou marcada para daqui a 4 meses só. Ele continua com a mesma dieta. A atividade física tem 40 anos que ele não faz atividade física. Sinceramente, não é com aquela conversinha ali de 2 minutos que ele se empolgou tanto de começar, continua sedentário. E aí, na próxima consulta, ele chega. Fez metade dos exames só, a dieta está a mesma coisa, exercício físico não começou, está mal aderente à medicação, pressão continua acima de 140/90. Enfim, todo mundo já viu esse cenário, 1000 vezes. Esse é o modelo tradicional. Qual vai ser o modelo novo, né? Eu vou estar atendendo esse paciente, mas eu não vou estar atendendo sozinho. Eu vou estar com vários auxiliares virtuais junto comigo. Primeiro, na hora que o paciente estiver falando a história toda dele, está lá o transcritor de consulta, escutando o que eu e ele estamos fazendo, jogando tudo ali. Eu posso ficar muito mais focado no paciente. Ao final da consulta, o prontuário eletrônico já vai botar aquela transcrição toda, eu vou dar uma lidinha rápida ali, vou dar ok. Já economizei aí 5, 6 minutos da conversa. 5, 6 minutos, os quais, agora que eu tenho a mais, eu posso explicar a ele melhor. Importância de atividade física, etc, etc. Mas não só isso. Posso falar, olha, inclusive, Sr. José, o senhor que está aqui na minha frente, já estou pedindo aqui para o prontuário eletrônico, já tenho o número do WhatsApp do senhor. O senhor já deve estar recebendo aí agora, né? Já tem um protocolo aqui que eu fiz junto com ele, sabendo o peso do senhor, idade, etc, etc. Já está chegando no seu WhatsApp agora. O que é que o senhor vai começar a fazer de atividade física amanhã, sem desculpa? O senhor disse que tem uma praça ali perto da casa do senhor. Amanhã o senhor vai começar 10 minutinhos de caminhada e já está aqui o plano todo. Amanhã 10 minutinhos, no outro dia 12, tralá. Tem um plano aqui de 1 mês de atividade física para o senhor começar enquanto não se matricula na academia, o que seja. Também tem, quando o senhor não marca, eu sei que vai demorar para marcar com o nutricionista aqui, também tem um plano alimentar aqui direitinho. E não só isso, tem esse plano alimentar, o senhor está com MC de 31, o senhor vai fazer o seguinte, toda a comida agora que o senhor for ingerir, o senhor vai tirar a foto e ele vai dizer para o senhor ali quantas calorias tem e vai somando aquilo ali ao longo do dia. Chegou no meio da tarde e fala, opa, Sr. José, o senhor já comeu as 1.500 calorias que tem direito hoje, né? Vamos melhorar aqui, porque vai ter que pular o jantar, ou o que quer que seja, mas meio que já tem um assistente nutricional ali no celular também. Não só isso, esse WhatsApp aqui vai ficar lembrando todo dia para o senhor tomar o seu losartan, né? Então, fica tranquilo aí que você não vai esquecer, tá? Aí explico lá direitinho, o paciente sai. Quando ele sai, já chega uma mensagem lá, ó, aqui do lado tem uma farmácia XYZ que você consegue pegar o losartan de graça. Já passa lá e pega. Ele, opa, gostei da dica, ficou mais fácil minha vida. Pegou lá o losartan de graça. No outro dia, café da manhã, deu 8 horas da manhã, ele não tirou foto ainda. Chegou uma mensagem lá, cadê? Você não tomou café da manhã ainda não? Ah, tomei, mas esqueci de tirar foto. Ok, quando for lanchar, almoçar, coloca aqui, começa a contar lá carboidrato, proteína, as coisas todas. Final do dia, de 5 horas da tarde, fala, Sr. José, o doutor Eduardo disse que era para o senhor andar hoje. Já andou? Não andei ainda. Pois é, vamos fazer 10 minutinhos só, o senhor vai ali do lado e tal, né? Enfim, tudo isso que eu estou falando já existe, pessoal. Isso aí não é uma coisa para 2100, não. Tudo isso, essas pequenas intervenções que a gente já falou, elas já existem, né? Não é nada do outro mundo de colocar. E cada vez mais esse tipo de intervenção aqui vai estar mais presente. Qual o paciente que vocês acham que tem mais chance de chegar na outra consulta e ter perdido 3, 4 quilos, está tomando a medicação direitinha, está fazendo a dieta certinha e tal? O do modelo tradicional ou do novo modelo? Pois é. E isso vai ter relevância, inclusive, no mercado de trabalho. Imagina aí, daqui a 1 ano, 2,
Você vai preferir quem? Ir para o médico tradicional ou o médico powered by AI, né? Alimentado por AI, que tem todas essas intervenções que a gente falou aí, que vai estar cada vez mais presente na vida dos pacientes? Pois é. É por isso tudo, né, que a gente faz a eterna brincadeira que você tem o médico sem AI e o médico com AI, né? A brincadeira aí para quem gosta de filme de super-herói. Aqui é o Tony Stark, né, que é o Homem de Ferro, mas ele sem a armadura dele, que é alimentada por AI, ele é um cara muito inteligente, muito rico, tá? Mas assim, ele não voa para o espaço, não atira foguete, nada disso. Na hora que ele tá com a armadura dele, ele consegue fazer o saceiro, lutar com o Hulk, enfim, voar, soltar foguete, derrubar avião e tal. Essa analogia é a analogia do médico com e sem AI, né? O médico sem AI, por mais inteligente que ele seja, ele vai ter limitações dele. Ele não vai conseguir botar o estetoscópio no peito do paciente e dizer, sua fração de ejeção está de 35%. A gente não consegue fazer isso. A máquina consegue. Por mais que ele seja estudioso, médico, ele não consegue ter todas as diretrizes, todos os artigos na cabeça dele, né? A 1 segundo de distância, né? A gente esquece as coisas, normal. A máquina consegue, né? E aí o médico, óbvio, vai ter que usar sempre o bom senso para, mais uma vez, será que o que a máquina está dizendo faz sentido? Será que é a melhor conduta para aquele paciente? E assim por diante, né? Então, é um fato. Na hora que a gente consegue lançar a mão de uma tecnologia que tem todas essas vantagens, a tendência é que a gente faça, sim, uma medicina melhor. E é por isso que, voltando lá para o raciocínio do começo, a inteligência artificial pode, sim, ser a maior revolução da história da medicina, porque ela vai estar presente em todas as etapas da medicina, no diagnóstico mais precoce, na solicitação de exames, esqueci de pedir esse exame, ou estou pedindo esse exame aqui que, na verdade, não está indicado, e aí o prontuário eletrônico com AI me avisou que não precisava pedir, eu suspendo, economizo dinheiro ali do sistema de saúde. No pós-consulta, dizendo, olha, você tem que fazer exercício hoje, lembrou já? Ou a dieta, como é que tá? Tira a foto dela aí. Ou já tomou seu losartan hoje? Enfim, todas as partes ali do ecossistema de saúde vão estar permeadas pela inteligência artificial. É isso, mais uma vez, se você se interessa por esse tema, mas não sabe por onde começar a estudar, etc., recomendo fortemente o nosso curso, né, de inteligência artificial na medicina. Mais uma vez, o link vai estar presente aqui embaixo e aguardo você para a próxima discussão.